E foi. Agora sim. Bom, pessoal, a gente parou então na aula passada nesse slide onde eu expliquei para vocês quais são os tipos de receptores, tá? Então vamos relembrar rapidinho. Então nós temos 4 tipos de receptores, né? Dentre eles, o tipo 1, que são, na verdade, os canais iônicos controlados por ligantes. Então, eu tenho aqui um canal iônico, olha, o íon passa aqui no meio, e aí eu tenho um receptor nesse canal, que recebe aqui um ligante, e esse receptor, ele controla o canal, tá? Eu tenho depois o tipo 2, que são os receptores acoplados à proteína G. Então, eu tenho aqui, ó, um receptor, que ele é acoplado a uma proteína G, ó, e essa proteína G, depois que o ligante vem e se liga aqui, lembrando que quem é o ligante? O ligante ele pode ser uma molécula, um neurotransmissor que eu já tenho no meu organismo, ou pode ser um fármaco, pode ser um medicamento, tá? Esse ligante se liga ao receptor e essa proteína G, ela vai, através daqui da membrana, ela vai buscar o seu alvo lá para poder fazer o seu efeito. Eu tenho o tipo 3, que são os receptores ligados a proteínas quinase. Então, tem um receptor na membrana que, através de várias reações químicas, vai ter o seu efeito celular. E tem o receptor do tipo 4, que é um receptor que fica dentro do núcleo, tá? É um receptor que está associado ao núcleo, receptores, portanto, nucleares, que vão atuar dentro do núcleo de alguma forma, principalmente para fazer uma transcrição genética, tá? Nós vamos aprender cada um deles especificamente, começando, obviamente, pelo tipo 1. Então, o tipo 1, então, é um canal iônico controlado por ligante, tá? Ele é um receptor de estrutura mais comum, menos complexa, vamos dizer assim, tá? Então, aqui nessa imagem, vamos entender primeiro, porque um canal iônico, ele é composto por 5 subunidades proteicas. Então, ó, veja, isso aqui, cada desenho desse aqui, ó, é uma subunidade proteica, ou seja, é uma cadeia de proteínas. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Formando aqui esse desenho, esse círculo, vamos dizer assim, para ficar uma forma mais didática. E no meio eu tenho o quê? Eu tenho a luz do canal. Então, eu tenho isso aqui, ó, um canal. Tá? Esse canal, ele vai... o que passa no meio desse canal? Então, o que vai passar aqui, ó? Neurotransmissores ou outras moléculas. Aqui, ó, íons. Então, o íon, minha luz vermelha aqui é um íon, ele vem e passa por esse canal, tá? Então, aqui eu estou vendo o quê? Ó, a bicamada lipídica, membrana celular, e aqui eu tenho o canal, tá? Essas subunidades, elas são identificadas aí por esses algarismos gregos, né? Beta, alfa e gama. E cada subunidade dessa, ela tem uma unidade proteica aqui, ó, em forma de hélice, que é esse desenho roxo aqui, tá? E isso aqui vai ser importante, porque essa hélice é que vai determinar a abertura e fechamento do canal, tá? Mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Então, como funciona esse canal iônico? Esse canal iônico, ele, para ter a sua abertura ou fechamento, ele precisa de uma informação. Ele está lá na membrana e então ele vai se abrir ou fechar baseado no seu
controlador, que vai ser, no caso aqui, nesse exemplo, a acetilcolina. Então, o que acontece? A acetilcolina, que está representada por esse quadradinho aqui, ó, e essa sigla, ela vai se ligar a esse receptor abrindo esse canal. Para que os íons, no caso aqui, normalmente é o sódio, possa entrar nessa célula e fazer a sua função. Então, eu posso ter, por exemplo, um fármaco que se ligue aqui nesse receptor e não deixe a acetilcolina se ligar e abrir esse canal. E eu não ter entrada de sódio. Isso vai gerar uma resposta celular. Ou vai impedir que haja uma resposta celular. Tá? Então, isso é um canal iônico controlado por ligante. Então, o canal iônico tem as suas unidades proteicas, ele vai ter um sítio de ligação. Então, a acetilcolina ela vai se ligar sempre no mesmo lugar, que é o chamado sítio de ligação. Esse sítio de ligação vai receber um ligante, e quando esse ligante se ligar ao receptor ou se ligar ao sítio de ligação, aí sim vai fazer o seu efeito, ou vai bloquear o efeito de um outro neurotransmissor. Tá? Dúvidas aqui? Certinho, pro. Beleza. Então, aqui, ó, como eu disse, cada subunidade tem essa alfa-hélice, tá? Cada subunidade proteica tem essa alfa-hélice. E essa alfa-hélice, ela muda a sua conformação, ela gira como uma hélice, tá? Então veja que nesse caso aqui, ó, o canal está fechado. Por quê? Ó, a alfa-hélice está girada para dentro, o vértice aqui da hélice está virado para dentro e, portanto, ó, o canal está fechado. Enquanto aqui do lado direito, ó, veja, a hélice está voltada para fora, fazendo com que o canal esteja aberto. Conseguem visualizar isso? E aí, portanto, quando ele está aberto assim, o íon, no caso aqui nós estamos falando de um canal de sódio, o íon sódio, portanto, tem a possibilidade de passar por esse canal, seja para entrar ou para sair, tá? Então, é assim que funciona. Para que essa alfa-hélice abra, eu preciso, nesse caso aqui, num canal de sódio, eu preciso da acetilcolina. Vocês já tiveram lá a junção neuromuscular? Acho que foi em fisiologia. Vocês estão aí, gente? Bom dia. Responde aí, vai. Tá tendo obra na minha casa, professor. Então, Não tem problema. eu já tive, é porque as meninas eu não lembro, porque na verdade eu tive no primeiro semestre na outra faculdade que eu tava. Uhum. Mas faz tempo que eu não vejo, na verdade. Tá. E aí, pessoal? Eu preciso saber, porque senão eu fico falando grego aqui e aí não adianta nada. Não consigo ajudar vocês. Vocês sabem o que é junção neuromuscular? Vocês já tiveram isso? Prof, eu não lembro. Tá. Bom, junção neuromuscular, então, o que que é? É a ligação do nervo com o músculo. Tá? Então, para que um músculo contraia, ele precisa de uma informação do meu sistema nervoso central para ele contrair ou para ele relaxar,
certo? Então, para eu abrir e fechar minha mão aqui, eu estou mandando a informação do meu cérebro para o meu músculo e falando, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Para que isso ocorra, essa informação chega no músculo como? Chega no músculo através dos nervos. Então, o nervo, ele se conecta, vamos dizer, com o músculo através de uma junção neuro, de sistema nervoso, muscular, de músculo. Tá? E para que isso ocorra, eu preciso, por exemplo, da entrada de sódio na célula nervosa, para que ocorra um processo de despolarização. Lembram disso? Vocês já tiveram isso, né? Processo de despolarização e repolarização da célula nervosa? A gente teve sim, pronto. Já. A gente já teve. Beleza. Alguém tá mandando coisa no chat lá, mas eu não consigo ver, tá? Só aparece para mim que mandaram alguma coisa. Então não adianta. Abre no microfone, por favor. Bom, então, na junção neuromuscular, é um exemplo, tá? A acetilcolina vai ter um papel importante aqui. E o músculo, por exemplo, ele, quando se contrai, ele teve a informação lá do cérebro para contrair, e aí eu tive essa informação, veio como do cérebro? Através da acetilcolina, um neurotransmissor, tá? Na farmacologia, eu posso ter, por exemplo, um medicamento que atualmente está muito em alta, que é a toxina botulínica, o Botox. O que o Botox faz? Ele vem aqui no receptor de acetilcolina e ele se conecta aqui, ele se liga a esse receptor. Quando ele se liga a esse receptor de acetilcolina, a acetilcolina não consegue se ligar, porque o receptor já está ocupado. Então, quando o receptor está ocupado pela toxina botulínica, o que acontece? Eu não vou ter contração muscular. Então, o músculo fica paralisado, porque eu não consigo contrair ele, mesmo que eu mande a informação. E como que isso atua, então? Eu consigo, com a toxina botulínica, diminuir aquelas rugas dinâmicas, que são rugas que aparecem quando eu faço o movimento. Então, quando a pessoa dá aquele pé de galinha, por exemplo, dá aquele sorriso, parece aquele craquelado aqui, várias linhas aqui em volta do olho, na testa, né? Que principalmente as mulheres se incomodam bastante. Como que acontece isso, então? O medicamento, a toxina, se liga ao receptor de acetilcolina, ocupando esse receptor e fazendo com que a acetilcolina ela não consiga se ligar. Sem a acetilcolina eu não vou ter a entrada de sódio, porque o canal de sódio vai ficar fechado e eu não vou conseguir ter a contração muscular, tá? Então é só um exemplo aí de atuação de um medicamento. Esse efeito da toxina, desculpa, da forma que eu expliquei para vocês, como eu posso classificar? Lembrando da aula passada, vocês já sabem. Qual é o tipo de interação com o receptor da toxina, como eu expliquei para vocês, impedindo que a acetilcolina se ligue? Vamos lá, isso vocês já sabem, vocês tiveram na aula passada. O efeito da substância com o receptor ou com a acetilcolina do nosso corpo? Não, ó, vou repetir a pergunta. Qual é o tipo de interação do fármaco toxina, do jeito que eu expliquei para vocês? O que a toxina faz? Ela bloqueia ali a capacidade da acetilcolina se ligar. Então, qual é o tipo de interação do medicamento com o receptor? Tipo, agonista, porque ele vai ligar, ele vai conseguir se ligar ao receptor, né? Porque senão ele não ia conseguir, não é? Não, é antagonista. Por quê?
O medicamento antagonista é o medicamento que faz o quê? Ele bloqueia o receptor. E é exatamente o que acontece aqui. A toxina, ela vem, ela vai se ligar aqui ao receptor e vai ocupar ele. Então, a acetilcolina, ela não vai conseguir se ligar. Só que a toxina em si, ela não vai abrir ou fechar o canal. Ela simplesmente vai ocupar o espaço que o outro ligante ocuparia. Então, por isso que é o efeito antagonista. Porque ele não provoca um outro efeito. Ele simplesmente bloqueia o receptor lá e nada mais consegue se ligar ali, fica paralisado. Ah, tá, entendi. Obrigada, Pro. Tá? Exato. Então, o agonista é a acetilcolina. A acetilcolina tem efeito agonista. Por quê? Porque além dela se ligar ao receptor, ela faz com que esse canal abra e feche. Então, na verdade, faz com que ele abra. Então, isso é um efeito agonista, porque além de se ligar no receptor, ela promove uma alteração, que no caso é a abertura do canal. Então, isso é um agonista. Então, a toxina em si, ela é antagonista, porque ela só bloqueia o receptor, não faz mais nada, ela só não deixa a acetilcolina se ligar. E a acetilcolina, ela tem um efeito agonista, porque quando ela se liga, ela promove uma alteração. Tá? Todo mundo entendeu isso? Na verdade, isso já veio da aula passada, mas esses exemplos servem para reforçar, tá? E quem acha que eu estou falando grego, volta uma casa, né? Vocês não são da época de jogar jogo de tabuleiro, né? Mas volta uma casinha. Quando você tirava a carta no banco imobiliário, lá você tira a carta e fala assim, volte 2 casas, não sei o quê. Então, volta uma casa, volta para a aula passada, reveja, porque esse conceito de agonista e antagonista é extremamente importante, tá? E se não entende, pergunta, gente. Eu sempre falo aqui, eu vejo só de todos vocês, por exemplo, só uma aluna aqui que interage comigo. E então, assim, não tenham vergonha, não tenham preguiça, perguntem. Eu tô aqui para isso. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, tá? Porque senão, no final, não vai ter tempo de tirar essas dúvidas. E aí vocês acabam rateando na disciplina e tal. Então, aproveitem esse momento, gente. Nós estamos aqui, vocês já acordaram, então vamos aproveitar, vamos interagir, porque isso vai fazer uma enorme diferença para vocês na hora de pôr para fora o conhecimento, tá? Dúvidas? Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? A qualquer momento pode me interromper, por favor. Então, olha lá a tal da junção neuromuscular que eu falei para vocês, ó. Então, o que nós estamos vendo aqui? Para vocês entenderem. Aqui eu estou vendo o que, ó, um neurônio, uma terminação nervosa, né? E aqui eu estou vendo uma fibra muscular, um músculo. Então, eu estou mandando a informação para o meu cérebro aqui, ó, contrair a minha mão. Então, o que está acontecendo nesse exato momento no meu organismo? Está acontecendo exatamente isso aqui, ó. O que é isso, então? Eu tenho aqui a formação aqui da acetilcolina, não vou entrar em detalhes nessa formação da acetilcolina agora, vocês já tiveram isso em fisiologia. Volta 3 casinhas, quem não lembra disso. A acetilcolina, então, para que ela serve? Veja que o meu neurônio, na verdade, ele não encosta no músculo, né? Ele tem uma fenda. Lembra disso? Quem lembra o nome disso aqui? Vocês têm que lembrar. Fenda neuromuscular. Não. É junção neuromuscular. Como é o nome dessa fenda aqui? Não é fenda neuromuscular. Quem mais? Ninguém arrisca?
fenda sináptica. Lembra da sinapse? O que é a sinapse? A sinapse é a ligação aqui do neurônio com outro neurônio ou com outra célula, no caso aqui uma célula muscular, tá? A sinapse é essa ligação do neurônio com a célula muscular. Então esse espaço chama-se fenda sináptica, tá? Provavelmente agora é verdade. Vocês devem estar pensando assim, né? Então, essa fenda sináptica, o que acontece? Como o meu neurônio não encosta na célula, né, nesse caso aqui muscular, como que a informação vai chegar do meu cérebro até o músculo? Através da acetilcolina. Ela é um neurotransmissor. Então, a informação está vindo lá do meu cérebro, que a informação, o impulso nervoso é a minha luz vermelha. Então, ele veio, chegou aqui, é uma rua sem saída. E como que eu faço para mandar a informação para a célula muscular contrair, então? Eu tenho a liberação de acetilcolina e essa acetilcolina vai sair do neurônio, vai viajar pela fenda sináptica, a bolinha vermelha, e vai se ligar aqui, ó, ao receptor de sódio. Esse receptor de sódio não, receptor no canal de sódio, vai fazer com que aconteça o quê? Ele vai abrir o canal de sódio, o sódio vai entrar e vai gerar aquela reação de contração muscular das fibras de actina e miosina que se deslizam entre si, promovendo a contração muscular. Lembraram disso agora? Lembramos sim, prof. Eu lembrei. Você não pode, você lembrou, mas os outros a gente não sabe. Tá? Eu acho que Então, a Micaela você que não pode responder. tá. Então, gente, assim, é importante vocês reviverem esses conhecimentos que vocês já tiveram. Eu sei que é difícil, que tem muita coisa que a gente aprende, tá? Mas é totalmente possível. Exige dedicação apenas. E só uma pessoa pode fazer isso, você mesmo, tá? Eu não posso me dedicar por você. Ninguém pode se dedicar por você. A gente só pode ajudar você a se dedicar, tá? Então, procurem essa informação e tirem as dúvidas com os professores. Bom, então, o que acontece? A acetilcolina, ela controla aqui o canal. E aí, a toxina botulínica lá, ela faz o quê? Ó? Ela vem e se liga ao canal de sódio lá no receptor da acetilcolina, e aí a acetilcolina não consegue se ligar, e aí o músculo fica paralisado, tá? E o pessoal adora isso, porque daí não aparece a ruga quando dá risada, quando faz expressão, tá? Quando faz cara de bravo. Então, o Botox, ele está sendo muito utilizado atualmente. Até para controle, por exemplo, de sintomas de disfunção da articulação temporomandibular, diminuir a potência do músculo masseter, por exemplo, em pacientes que têm bruxismo. Vocês sabem o que é bruxismo? O bruxismo é o ranger de dentes, as pessoas que à noite, às vezes, dormindo, começam a ranger os dentes, fazem muita força e prejudica a articulação temporomandibular e os dentes. Então, você pode aplicar a toxina botulínica no músculo masseter dessa pessoa para diminuir a força do músculo, tá? Então, tem vários, não é só efeito estético, tá bom? Dúvidas aqui? Não. Beleza. Aqui, ó, um outro exemplo, só para vocês verem o que é um canal iônico controlado por ligante, ó. Eu tenho outra junção aqui, outra sinapse, tá? Eu tenho aqui agora uma sinapse de uma célula nervosa para outra célula nervosa aqui,
tá? Aí eu tenho a liberação aqui, ó, de outro neurotransmissor diferente, que é o GABA. O que esse receptor GABA, esse neurotransmissor, o GABA, faz? Ele se liga aqui a um canal, ó, tá vendo? O amarelinho se ligou a um canal, é um canal do quê? De cloreto. O que esse cloreto faz? Quando ele entra na célula, ele deixa a célula, ó, hiperpolarizada na parte externa e negativa na parte interna. Então, ele não tem o quê? Despolarização. Se eu não tenho despolarização, eu não tenho atividade dessa célula nervosa. E quando isso acontece? Isso acontece, por exemplo, quando eu tenho sono. Então, quando o meu organismo está perdendo energia, ele tem uma grande liberação de GABA, e esse GABA abre os canais aqui de cloreto, e aí o cloreto entra na célula para a célula não ter atividade na célula nervosa e poder abaixar a energia do meu organismo e eu poder entrar em repouso, tá? Isso é o que acontece, por exemplo, nesse momento aí com alguns de vocês, provavelmente. O professor fica falando, a voz vai entrando e vai tendo uma liberação de GABA e vai dando aquele soninho gostoso, né? Então, é exatamente isso que está acontecendo provavelmente com algum de vocês aí. Muita liberação de GABA. Depois do almoço, né? Aquele sono que dá. Então, é GABA sendo liberado e cloreto entrando na célula nervosa, diminuindo a possibilidade dessas células transmitirem impulso nervoso. Então, é a mesma coisa. O canal de cloreto é um canal iônico controlado por ligante. Então, ele é um canal de cloreto controlado pelo ligante GABA, tá? E mais um exemplo aqui para ilustrar aquilo que a gente falou até agora. Ó. Então, eu tenho aqui... When the receptor sites are not occupied by acetylcholine, the sodium channel remains closed. When acetylcholine binds to its receptors, the channel... Peraí, pessoal, vocês estavam ouvindo o áudio do vídeo? Estava em inglês? Não dá para escutar nada não, Pro. Não? Só para mim. Só você. Tava. Tá, peraí, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Porque... Não, porque fica para mim um som muito alto. Nossa, fica absurdo. Deixa eu só tirar o volume dele aqui. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver. Desculpa, agora vai. Então, aqui, ó. Então, esse vídeo, ele resume tudo isso que a gente falou até agora. Então, eu tenho um canal de sódio, ó, tá? E os receptores ali de acetilcolina. A acetilcolina, ela vem, ó, ela vai se ligar lá no sítio de ligação dela. Abrindo o canal e o sódio ali entra. Enquanto a acetilcolina está se ligando. Olha lá, mais uma vez. Então, isso que é um canal iônico controlado por ligante. O ligante acetilcolina, ele controla o canal. A hora que ele se liga, ele abre. A hora que ele solta, ele se fecha ali. Isso está acontecendo nesse exato momento no nosso organismo. Dúvidas?
Senhoras e senhores, dúvidas? Não, prof, tudo ok. Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida. Tem muito GABA aí rolando aí no Ele já organismo? tá indo embora. Pode deixar. Boa. Vamos lá, vamos lá. Bom, então agora vamos falar do tipo 2, os receptores acoplados à proteína G, tá? São os receptores mais comuns do nosso organismo, tá? A maioria dos medicamentos atuam nesses receptores acoplados à proteína G, tá? São receptores de membrana. Então, ó, vamos entender esse desenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma bicamada lipídica. Onde que eu tenho bicamada lipídica? Membrana celular. E aí, ele é uma proteína helicoidal, porque ela tem esse formato aqui, ó. Então, veja que esse receptor, ele tem um sítio aqui receptor ou sítio de ligação. É aqui que o ligante vai se ligar, então o ligante está vindo aqui, ele vai passar aqui, vai pegar, opa, é aqui que ele se conecta com o receptor. E aí, esse receptor, ele entra e sai da célula, olha que interessante. Ele entra por aqui, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui, essa proteína, né? E aí ela tem acoplado a esse receptor, então o receptor está aqui, está acoplado o quê? Uma proteína G. Isso aqui é a proteína G, ó. Tá? Essas subunidades aqui, ó, alfa e beta gama. Ligada à proteína G, eu tenho aqui um GDP. O que é o GDP? O GDP é um nucleotídeo ali, é energia. Lembra do ATP? É a mesma coisa, adenosina trifosfato, GDP é guanosina difosfato, desculpa, é GDP, guanosina difosfato. Tá? Então, como ele vai funcionar? Essa proteína G, a gente tem que guardar bem essa, entre aspas, anatomia dela, porque isso aqui é que realmente vai fazer o efeito do meu fármaco, tá? Isso é o que vai... Deixa eu desligar esse ar aqui, que fiquei com frio agora. Isso aqui é que vai, vocês vão ver já já, ser o fator mais importante para o efeito do fármaco que eu quero, tá? Então aqui, ó, eu tenho a proteína G, que é formada por 3 subunidades proteicas: a alfa, a beta e a gama. Conseguem ver nesse desenho que a alfa, ela tá aqui e a beta, a gama tá separada dela. Dá para ver aqui, ó, que tá separada? E a beta e gama, na verdade, elas estão juntas, ó. Então eu tenho 2 subunidades, a alfa e a beta-gama. E a guanosina difosfato está ligada aqui à proteína G. Certo? Então, ó, voltando aqui, então o receptor acoplado à proteína G. O receptor é isso, está acoplado à proteína G aqui. Deu para entender? Isso é importante para vocês entenderem depois como ela funciona. Deu para entender essa conformação do receptor? Sim. Sim, deu sim. Beleza. Então vamos lá. Então, o que acontece? Como um medicamento faz efeito? Então, olha, esse desenho aqui, prestem bem atenção. Esse desenho é a mesma coisa do anterior, só que o outro era mais bonito. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula, o receptor em estado de repouso. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui a bicamada lipídica, tá vendo? Isso aqui é a membrana. Aqui eu tenho o alvo 1 e o alvo 2.
O que é o alvo 1 e alvo 2? O alvo é, por exemplo, pode ser, por exemplo, um canal iônico. Então, eu tenho um canal iônico em repouso aqui. O que vai acontecer? Quando o meu receptor recebe um ligante, desculpa, aqui ó, em verde estão lá aquelas duas subunidades da proteína G, ó, o alfa e o beta-gama juntos. Estão separadinhos aqui, tá vendo? Ó? O alfa separado do beta-gama. Então, o que acontece? Quando eu recebo aqui um agonista, eu recebo aqui um ligante, olha o ligante aqui, a bolinha roxa, se ligou ao receptor, o que vai acontecer? Eu vou ter um ganho de energia. O GDP, a guanosina difosfato, vai receber um fosfato e vai virar o quê? GTP, guanosina trifosfato. E o fosfato é o quê? É energia. Lembram disso lá da fisiologia? Quem não lembra, volta 3 casinhas e vai relembrar a fisiologia, gente. Fisiologia é tudo na vida da gente. Fisiologia é o que está acontecendo agora. Eu estou falando aqui e tem uma explicação para que eu esteja conseguindo falar. Está na fisiologia do meu organismo. Então, vocês têm que saber fisiologia para vocês poderem entender o paciente de vocês. Para você entender o que está acontecendo ali. Você vai tratar essa pessoa, você tem que saber o que está acontecendo no organismo dele. Tá? Você não tem que saber, no caso de vocês da odonto, você não tem só que saber, por exemplo, remover uma cárie. No caso da Ana e da enfermagem, ela não tem que saber simplesmente pegar uma veia do paciente. Ela tem que saber o que está acontecendo ali, por que ela vai fazer isso e o que vai acontecer. Tá? Então, é importante demais isso aqui. Então, vocês têm que saber fisiologia, gente. Estudem fisiologia. Bom, então, o receptor recebeu aqui o ligante e a proteína G, ela recebeu o quê? Mais um fosfato. Esse fosfato, então, o GDP, ele virou GTP. E aí, ó, veja que já houve uma separação da subunidade alfa e beta-gama um pouco maior. Elas estão mais longe uma da outra. Por que elas estão mais longe? Na verdade, elas estão se movimentando em direção ao quê? Aos alvos. Ao alvo 1 e o alvo 2. Ou seja, cada proteína dessa, cada subunidade vai em direção ao seu alvo. Olha aqui, ó. Então, a subunidade alfa veio aqui no alvo 1 e a subunidade beta-gama no alvo 2. Por exemplo, pode ser aqui um canal iônico. Aí esse canal iônico abriu e fechou agora. Ele vai abrir, por exemplo. Tá? Aí o que vai acontecer? Vai lá, a subunidade alfa, por exemplo, chegou aqui nesse canal iônico e esse canal iônico abriu. Só que para fazer esse movimento todo, o que as subunidades precisaram? Precisaram de energia, certo? Aí o que vai acontecer? Essa energia, ela perdeu esse fosfato, ó. O GTP ele foi hidrolisado, ou seja, ela gastou a energia, gastou o fosfato e voltou a ser GDP. Quando isso acontece, a proteína G ela não tem mais energia para regular lá o canal. E aí ela volta então no seu estado de repouso. Então o que acontece? Volta aqui, ó, elas se juntam novamente e o alvo fica inativo mais uma vez. Tá? Parece complexo agora no começo, mas na verdade não é. Na verdade é simples o processo, tá? Vamos lá. Vou explicar de novo para que fique claro para vocês e depois a gente vê as dúvidas. Então, ó, nesse primeiro quadro, para quem ainda não entendeu o desenho, eu tenho aqui, ó, a membrana celular, eu tenho aqui o receptor, eu tenho aqui a proteína G nas suas subunidades alfa, beta, gama, e eu tenho lá o nucleotídeo, a energia, o GDP, tá? Eu tenho duas partes de fosfato aqui. Quando esse receptor recebe, então, um ligante, ou seja, o receptor ele é ocupado por um agonista, o que vai acontecer? Eu vou ter um ganho de energia
eu vou ter, então, o GDP, ele vai se transformar em GTP. Por quê? Porque ele tinha 2 partes de fosfato, agora ele tem 3. Então, ele chama guanosina trifosfato. Esse fosfato, ele vai dar energia para essas subunidades que vão se separar em direção aos seus alvos. Aqui, ó, a subunidade alfa ligada ao alvo 1 e a subunidade beta-gama ligada ao seu outro alvo. Elas vão fazer o seu efeito, qualquer que seja ele, não faz diferença agora. Fazendo o seu efeito, ela vai gastar energia. Então, o fosfato vai ser hidrolisado, ou seja, ela vai gastar aquele fosfato que ela ganhou e vai voltar a ser GDP. Ou seja, ela não tem energia suficiente para fazer mais o seu efeito. Então, volta ao estado de repouso. Dúvidas? Não, tudo ok. Ninguém tem dúvida aqui? Eu entendi também, Pro. Eu acho que todo mundo é tranquilo, né? Tipo, a mesma ação da... Tipo, você vê outras ações que faz isso daqui também, com a ATP. É a mesma coisa. Nosso organismo, ele é baseado nisso, né? Ele precisa de energia, de ATP, GDP, GTP, para poder fazer as suas reações. É uma sequência tranquila, como eu disse, tá? Então, o que acontece lá no alvo? Então, ó, mais uma vez, o que tem esse desenho aqui, ó? O que eu tenho aqui? Eu tenho a bicamada lipídica e aqui, ó, vamos ver um lado de cada vez, tá? Então, eu tenho aqui o receptor e a proteína G. Esquece o outro lado. E aqui é o alvo, tá? Receptor, a proteína G e o alvo. Quando o alvo aqui, no caso, é uma enzima, tá? O que a enzima faz? A enzima, ela pega um substrato e transforma esse substrato em alguma outra coisa, certo? Isso você já sabe. Então, o medicamento, quando ele se liga aqui ao receptor acoplado à proteína G, essa proteína G, ela pode agir no alvo de 2 formas. De forma inibitória ou de forma estimulatória. Qual que é a diferença? Inibitória é quando o receptor aqui, ele recebe o medicamento, por exemplo, e a proteína G, ela vai lá até a enzima e inibe a ação dessa enzima. Tá? A estimulatória é o contrário. O receptor, ele recebeu aqui o agonista, mandou a proteína G, ela foi até o alvo e ela estimula essa enzima a trabalhar mais, por exemplo, ou trabalhar mais rápido, ou melhora a ação dessa enzima. Tá? Então, a proteína G, ela pode agir de 2 formas, inibitória, inibindo lá o alvo, ou estimulatória, estimulando ali a ação do alvo. Tá? Por exemplo, os analgésicos opioides, que são aqueles analgésicos que a gente usa principalmente no hospital, a Ana lá que trabalha de auxiliar deve usar bastante, lá tramal, às vezes morfina mesmo, tá? O que ele faz? Os analgésicos opioides, eles inibem a síntese de ATP, diminuindo a atividade do neurônio. Então, como que ele faz isso? Através da inibição da síntese proteica, a síntese de ATP. Então, essa inibição da síntese de ATP, ela ocorre através de uma proteína G. Então, o medicamento se liga a um receptor, essa proteína G, ela vai se ligar a uma enzima, e essa enzima, ela vai parar de produzir ATP.
Sem ATP, a gente não tem energia na célula, a célula não consegue agir. Que células? Células do sistema nervoso central. Diminuindo a atividade de células do sistema nervoso central, o meu cérebro vai parar de captar a informação de dor. E por que isso é perigoso? É perigoso porque no meu sistema nervoso central ele não serve só para sentir dor. Ele serve para controlar todo o meu organismo. Então, dependendo da dose que eu der do medicamento, esse paciente ele pode ter uma perda de atividade do sistema nervoso central tão grande que ele pode parar de respirar, ele pode paralisar totalmente e ir a óbito. Então, olha por que eu tenho que saber essas coisas. Ah, mas a Ana, tudo bem, ela tem que saber porque ela vai medicar o paciente no hospital, mas eu não vou. Só que você vai dar um analgésico opioide para o seu paciente via oral. E você tem que saber disso, porque você vai precisar explicar para ele que ele tem que tomar cuidado na hora de tomar esse medicamento, porque se ele toma lá 2, 3, 4, 5 comprimidos, pode acontecer exatamente isso com ele e ele ter uma parada respiratória e falecer. Então a gente tem que saber tudo isso, tá? Dúvidas aqui? Então, como esses receptores agem? Olha lá, mais um videozinho. Olha lá o receptor e olha o ligante, amarelinho, viajando ali fora da célula, tá? Essas bolinhas. Olha lá a proteína G. Olha o GDP, a subunidade alfa. Então, ó, o ligante vem e se liga ao receptor. Aí eu ganho um fosfato e a proteína G começa a viajar pela membrana em busca dos alvos. Eles vão juntinhos e daqui a pouco vão se separar, cada subunidade no seu alvo. Achou o seu alvo, fez o seu efeito, gastou a energia, olha lá, acabou o efeito, o seu ligante ele solta do receptor, ele se desliga do receptor, e aí o fosfato já era, já usou, já gastou a energia, cansou, volta para o estado de repouso. Como pode, né? Está acontecendo isso exatamente agora no nosso organismo. É muito legal. É impressionante. Dúvidas aqui no tipo 2? Então, nós já falamos do tipo 1 e do tipo 2. Sem dúvidas. Tranquilo? Ainda. Tá. O tipo 3 é o mais chato de todos. Então, eu vou dar 10 minutinhos aí para vocês darem uma esticada aí, tomar uma água, dar uma acordada e a gente volta às 9h15. Pode ser? Por mim, tudo bem, eu acho que sim. É bom, Melhor, né? dá uma esticadinha, toma uma água, lava o rosto e Viu, avô? Eu falei que isso é difícil. agora tá começando a ficar mais complicadinho, mas assim, nada absurdo, tá? Foi. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Se eu não compartilhar a tela, não vai, né, meu filho? Ai, meu filho. Agora foi. Estão vendo aí agora, né? Beleza, vamos então para o tipo 3, receptores ligados a quinases, tá? São receptores que a gente tem no organismo principalmente para fatores de crescimento e hormônios, tá? Então, são receptores que a gente tem uma atividade muito grande no organismo. Os receptores, eles têm uma arquitetura que a gente fala, ou uma anatomia, ou um desenho, da forma como você quiser chamar,
muito parecida, muito comum entre eles, tá? E existem dois tipos com duas vias diferentes de reações, que são as vias RAS e RAF e a via JAK-STAT, mais associada a mediadores inflamatórios, tá? Então, veja aí no desenho do lado direito. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo aqui a membrana, lembra? Ó, bicamada lipídica. O desenho da membrana é sempre igual, né? Aí eu tenho fora da membrana, ou seja, no meio extracelular, eu tenho o domínio de ligação. O que quer dizer o domínio de ligação? Onde o ligante vai se ligar. No caso aqui, o hormônio ou o medicamento, tá? Depois eu tenho uma porção que ela ultrapassa a membrana, onde vai surgir aqui a minha proteína quinase, ou seja, o domínio catalítico, onde as reações efetivamente vão acontecer para que esse receptor faça a sua função, tá? Então, essa arquitetura, esse desenho, ele é comum. Ele está envolvido principalmente nas reações de crescimento, como eu falei. Crescimento e diferenciação celular, como hormônios do crescimento, fatores de crescimento do organismo, divisão celular, portanto, né? Para eu ter um crescimento de um tecido, eu tenho que ter divisão celular. Para ter divisão celular, em que parte da célula ocorre, vamos dizer, essa... como é que palavra que eu posso usar para fazer a pergunta sem dar a resposta? Estou pensando aqui. Em que parte da célula eu tenho que ter uma reação para que eu tenha uma divisão celular? É no núcleo, não é não? No núcleo, boa. No núcleo. Então, já guardem na cabeça de vocês que o receptor ligado à quinase, ele vai promover várias reações para, no fim das contas, eu ter transcrição gênica. Eu ter uma reação dentro do núcleo da célula, tá? Vocês vão ver já já. Então, vamos lá. Ó, tudo isso aqui é o que acontece num receptor ligado à quinase. Nós vamos percorrer cada etapa dessas, tá? Para a gente poder entender. E aí, ó, chega onde? Chega tudo isso para chegar no núcleo. Olha o núcleo aqui. Olha a membrana aqui. E aqui está o receptor ligado à quinase. Olha lá o receptor, o domínio de ligação, lembra? Que fica fora da célula. O fator de crescimento, no caso aqui, o nosso agonista. E aquele domínio catalítico, que é aquela parte que fica para dentro da célula, que é onde vai ocorrer toda a reação até eu chegar aqui na divisão celular, que vai ocorrer a partir da transcrição genética, a transcrição gênica dentro do núcleo, tá? Todas essas etapas nós vamos discutir agora, então prestem bastante atenção e partiu. Então, ó, primeira coisa aqui é o que eu falei para vocês, eu tenho a ligação de um ligante, um agonista, tá? No receptor. Então, o que eu tenho aqui, ó? O receptor, o fármaco, o ligante, que não precisa ser necessariamente um fármaco, porque fatores de crescimento e hormônios eu tenho endógenos no meu próprio organismo, tá? Ele se liga aqui, eu tenho uma alfa-hélice transmembrana e tenho domínio tirosina quinase. Por isso ele chama receptor ligado à quinase. Receptor ligado à quinase. E nessa tirosina quinase eu tenho o azulzinho aqui, ó, que chama-se resíduo de tirosina quinase. Ele vai ser muito importante daqui para frente, prestem bastante atenção nesse desenho, tá? O que acontece na sequência? A partir do momento que eu tenho a ligação, então, do meu ligante, acontece o fenômeno de dimerização. O que é dimerização? Eu tenho uma alteração da conformação
do receptor, ele, na verdade, ele se duplica. Então, veja que eu tenho a formação de 2 receptores agora, exatamente iguais. Esse é o processo de dimerização. Então, essas 2 estruturas, elas vão se aproximar, tá? E aí, começa um processo de fosforilação. Ou seja, eu vou precisar, para que toda essa reação chegue até o núcleo e promova a divisão celular, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de energia. E energia, a gente já viu no receptor do tipo 2, o que é energia? Fosfato, tá? O fósforo, essa fosforilação, esse processo de autofosforilação, ou seja, onde a própria célula vai gerar esse fosfato para a gente. Então, esse processo se chama autofosforilação. O que é isso? Olha lá o fosfatinho, ó. O que acontece? A partir do momento, então, que eu tive a dimerização, eu vou ter a autofosforilação, ou seja, eu vou ter um fosfato atraído à minha tirosina quinase. Certo? A minha tirosina quinase, então, vai se autofosforilar. Opa! A minha tirosina quinase, então, ela vai se autofosforilar, que essa autofosforilação, ela cria um sítio de ligação para uma proteína. Essa proteína intracelular chamada GRB2. Qual é o sítio de ligação? O sítio de ligação é o resíduo de tirosina quinase junto com o fosfato. A GRB2 ela é atraída por esse sítio de ligação. Então, ela vai se ligar. Olha lá. Essa proteína GRB2, ela vai enxergar aquilo e vai falar, opa, olha que delícia ali, um fosfatinho, vou me ligar nele, vou gastar ele. E vai lá e se liga. Quando ela se liga, eu tenho o quê? Autofosforilação novamente. Olha lá o fosfato ali, ó, que não existia e agora existe aqui, tá vendo? Olha a diferença, ó. Ela pegou esse fosfato aqui junto com o resíduo de tirosina quinase e aí, ó, sofreu aqui a autofosforilação novamente, tá? E esse fosfatinho, essa energia aqui, vai ativar uma enzima, tá? Que enzima é essa? É a enzima RAS, é uma proteína, na verdade, não é uma enzima, uma proteína de membrana chamada RAS. Então, lembrem que essa é a reação RAS-RAF, tá? Esse é o receptor tipo 3, receptor ligado à quinase de reação RAS-RAF. Por quê? Porque essa proteína de membrana, a RAS, tá? Ela é uma proteína, ela atua semelhante à proteína G. Ou seja, ela tem ali um GDP, ó, conectado a ela. Aí ela pega esse fosfatinho aqui, ó, e esse GDP se transforma em GTP. Ou seja, quando isso acontece, ela está cheia de energia novamente. E vai desencadear reações enzimáticas. Que começam a partir da RAF. Por isso que chama, tinha no slide lá anterior, chama RAS-RAF. Porque a proteína RAS ativa a RAF, tá? Essa RAF, ela sofre um processo de fosforilação e desencadeia essa reação com uma outra proteína, a MEC, com uma outra proteína, a MAP quinase, gerando aí fatores de transcrição gênicas. Então, essas enzimas, elas vão, no fim das contas, pegar esse fosfato para produzir um fator de transcrição gênica.
O que é um fator de transcrição gênica? O fator de transcrição gênica é a informação que o núcleo precisa para poder entender que ele precisa da divisão celular. Então, esses fatores de transcrição, eles vão, então, até o núcleo. Eles vão, então, até o núcleo e vão chegar aqui, vai chegar aqui a informação para o núcleo e falar assim, olha, núcleo, eu preciso aqui, então, de uma nova enzima, eu preciso de uma nova célula, ou seja, ele vai gerar informação. Então, por exemplo, aqui um hormônio de crescimento, qualquer que seja ele, numa criança, por exemplo, em fase de crescimento, eu tenho aí, por exemplo, uma célula muscular. Então, ela vai precisar se proliferar ali para crescer. É exatamente isso que acontece. O hormônio se liga lá no receptor, acontece toda essa reação até chegar a informação no núcleo e o núcleo vai gerar ali um RNA mensageiro que vai gerar uma nova célula, tá? Então, o receptor do tipo 3 ligado à quinase, eu vou voltar tudo aqui, na sua via RAS-RAF, ele ocorre dessa forma. Então, eu vou repetir, tá? Vou repetir porque é muita coisa que acontece. Então, eu tenho primeiro a ligação do agonista, se liga ao receptor. Quando isso acontece, eu tenho a dimerização, ou seja, ele se duplica, muda um pouquinho a conformação. Olha como mudou a forma dele, era redondinho, ficou quadradinho, tá? E se formam dois receptores ligados à quinase exatamente iguais, tá? Quando isso acontece, ocorre a primeira autofosforilação, então o fosfato aqui ele vem se liga à tirosina quinase. Essa ligação, junto com esse resíduo de tirosina quinase, criam um sítio de ligação para quem? Atraindo a proteína GRB2. Essa proteína GRB2 se liga nesse sítio de ligação. Ela se ligando no fosfato e na tirosina, ela vai também se autofosforilar e esse fosfato vai atrair a proteína de membrana RAS. Lembra, via RAS-RAF. A RAS, ela tem acoplado a ela um GDP, igualzinho à proteína G. Esse GDP vai ganhar mais um fosfato, vai virar então GTP. Lembra, era difosfato, 2 fosfatos, e agora virou trifosfato, são 3 fosfatos. Esse ganho de energia vai ativar uma reação enzimática que começa com a RAF. Tá? A RAF também vai receber essa energia do fosfato e vai gerar uma reação através da MAP quinase e essa MAP quinase, essa enzima, vai gerar, então, fatores de transcrição gênica, informação essa que vai chegar no núcleo e vai falar, núcleo, preciso de uma nova célula. Aí eu vou ter a geração de uma nova célula, tá? É chato, é muita coisa, mas é importante. Dúvidas aqui? Professor, essa, tipo, é uma ação que acontece para a célula se duplicar? Exato. Tipo, porque... não é? Uhum. Quando você vai causar um ferimento, aí vai criar mais células. Ah, que da hora. Sim, diferenciação também de células. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma lesão, eu tenho uma lesão, né, que foi o exemplo que você perguntou. E aí eu preciso eu tenho ali aquelas células mesenquimais naquela região, que são as células que elas não têm uma forma definida, ainda uma função definida, na verdade, e eu preciso que elas se diferenciem, sei lá, em fibroblastos, entendeu? Então essa informação vai chegar lá naquelas células e elas vão se diferenciar em fibroblastos, em osteoblastos, sei lá, qualquer tipo de célula que tenha necessidade naquele momento. Eu posso criar proteínas ou enzimas que vão duplicar uma célula. Então, são vários efeitos possíveis.
Da hora, muito louco. Não sabia que a gente ia aprender essas coisas. Da hora. Porque a gente só fica sabendo que cria novas células e pronto, acabou, né? Uma outra informação interessante é que, por exemplo, em alguns tipos de câncer, ocorre exatamente essa reação nas células, e só que com uma mutação aqui nessa região aqui, ó, principalmente aqui nessa proteína RAS. Então, o que acontece? Eu tenho uma mutação, a célula cancerígena, ela tem uma mutação aqui em RAS e ela começa a produzir células anômalas, ou às vezes numa velocidade muito rápida e tal. Então, isso também é um mecanismo, vamos dizer assim, do câncer, tá? Porque ele começa a produzir uma divisão celular, só que é uma célula que não é a célula ideal, ou não é a célula com a sua função natural, e aí vira uma lesão cancerosa, por exemplo. Muito louco, valeu, pro. Dúvidas? Mais dúvidas? Acho que deu pra entender, sim. Tá. E aí, a gente tem a via JAK-STAT. É muito parecida a via JAK-STAT, tá? A diferença da via JAK-STAT para a via RAS-RAF é justamente aquela proteína de membrana, que é a RAS, que inicia aquele processo de desenvolvimento de um fator de crescimento ou um fator de transcrição. Normalmente, a via RAS-RAF ela está associada a hormônios e fatores de crescimento. Já a via JAK-STAT, ela está ligada normalmente à inflamação ou ao sistema imune. Tá? Por exemplo, uma citocina qualquer, citocinas são mediadores químicos inflamatórios, ou seja, são sinalizadores dentro do organismo de que eu tenho um problema e eu preciso de ajuda do meu sistema imune para combater aquele problema, tá? Então, são mediadores químicos que atuam ativando aí o processo de cicatrização, o processo inflamatório, que a inflamação nada mais é do que a defesa do organismo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma inflamação, eu vou ter a liberação de várias citocinas. É o que acontece, por exemplo, aí no caso do Covid. O Covid, que está na moda, infelizmente, né? Infelizmente, não está na moda, né? Está em alta, infelizmente. O que acontece ali? Eu tenho uma produção enorme de citocinas pró-inflamatórias, citocinas que ativam a inflamação. E onde isso ocorre muito? No pulmão. Aí o pulmão da pessoa fica extremamente inflamado, né? Aqueles casos mais graves. E essa inflamação enorme no pulmão faz com que o paciente perca a capacidade de respirar, porque o pulmão fica enrijecido, inchado, e perde a sua flexibilidade. Então, por quê? Por causa dessas citocinas que promovem essa reação. Então, como que funciona? Primeira diferença da via JAK-STAT. O receptor ele já é um dímero. Veja, ele já é um dímero. Eles já são, na verdade, dois receptores ao invés de um. Então, lembra no anterior, era um que se transformou em dois. Esse não, ele já é um dímero, tá? Ele, da mesma forma, ele tem lá um domínio de ligação extracelular, uma hélice aqui intramembrana e um domínio catalítico, tá? Bom, quando o fármaco se liga, lá a citocina que está se ligando lá, por exemplo, ele atrai a proteína JAK. Olha lá, JAK, tá? A JAK, ela, portanto, vai se fosforilar, tá? Fosforilar. Como? Recebendo lá, ó os fosfatinhos, ó, tá? Então, o receptor, ele recebe a JAK, tá vendo o Rzinho ali, ó, recebeu a JAK, aí a JAK se fosforila, então ela recebe ali os fosfatos, tá? Aí, quando ela recebe o fosfato, a proteína STAT,
a proteína STAT se dimeriza, ela se liga a esse fosfato e ela se dimeriza, ela se duplica. Quando essa proteína se duplica, ela migra, ó a setinha, ela migra para o núcleo. E o núcleo... Opa, o que eu fiz? Desculpa. Aqui. E no núcleo ocorre a transcrição gênica. Então, lá no núcleo, por exemplo, a célula vai produzir alguma informação, como, por exemplo, pode ser um RNA mensageiro, para atrair células inflamatórias para aquela região, para combater aquele problema. Essa é uma das funções, por exemplo. Tá? Então, esse processo ele vai ocorrer também com o objetivo de atingir o núcleo e promover a transcrição gênica. Pode ser, por exemplo, para diferenciar as células. As células, eu preciso de macrófagos, então vou mandar informação para essa célula se diferenciar em macrófago e aí eu ter mais macrófagos ou linfócitos, qualquer que seja a célula. Tá? Mas normalmente relacionado a processos inflamatórios. Então, vou voltar aqui, ó, só para repassar. Então, na via JAK-STAT, é uma via um pouco menos complexa, né? Tem menos reações. Ele já é um dímero. Então, ó, o meu agonista, o meu ligante, se ligou ao receptor. Então, o receptor, a parte do domínio catalítico, vai receber aqui a proteína JAK. A JAK vai se autofosforilar. Essa fosforilação vai atrair uma proteína intracelular chamada STAT. Tá? Então, olha lá, ó. A JAK se ligou, recebeu o fosfato. A proteína JAK recebe, então, a ligação aqui da proteína STAT. Essa proteína STAT, ela se dimeriza, ou seja, ela se duplica, ó, e depois que ela se duplica, ela migra para o núcleo para promover a transcrição gênica. Dúvidas? Professor, tipo assim, que as duas vão pro núcleo, né? Aí, tipo, tem especificação, tipo, já que atua nessas, ou as duas atuam só fazendo, tipo, na transcrição, entendeu? Depende. Então, Tanto... vamos ver se eu entendi sua pergunta. A JAK, ela atrai aqui esse fosfato e atrai a ligação dessa proteína STAT. Quem vai até o núcleo é essa proteína STAT depois que ela se duplica, ela se dimeriza. No núcleo, essa proteína chega com a informação para o núcleo dizendo, olha, eu preciso de células inflamatórias. Então, vai haver uma divisão celular e a geração de células inflamatórias, por exemplo. entendi. Entendeu? Entendi. Tipo assim, então ela vai atuar com relação a fazer mais células inflamatórias. Ou diferenciação de células inflamatórias. Então, eu tenho o que a gente chama de glóbulos brancos, por exemplo, são células indiferenciadas, são células que não têm uma forma definida. E aí, eu tenho uma agressão, por exemplo, uma infecção. Então, numa infecção, eu tenho uma presença grande, por exemplo, de macrófagos, que são células que vão lá tentar fagocitar aquela lesão, aquelas bactérias, por exemplo. Ou aquele agente agressor. E aí, eu vou ter, eu preciso de mais macrófagos. Então, eu vou transformar essas células, eu vou diferenciar essas células em macrófagos. Entendeu? Para criar um exército de macrófagos. Entendi. A hack, então, tipo, vai atuar fazendo os outros tipos de células sem ser as inflamatórias, então. Na RAS-RAF, normalmente ela está associada a crescimento. Entendi. E a JAK-STAT está associada a processos inflamatórios. Entendi. Obrigada, Pro. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Só falar qualquer coisa. Bom, por último, dentro dos receptores, eu tenho o tipo 4, que são os receptores chamados
nucleares, tá? É uma família também grande de receptores, tá? Normalmente também estão associados à transcrição gênica. Então, por exemplo, os fármacos esteroides, aqueles hormônios de crescimento, os anti-inflamatórios, corticoides, tá? Vitaminas, muitas vitaminas associadas ao crescimento também. Por quê? Porque elas precisam agir no núcleo, tá? Agora, um detalhe importante. O receptor nuclear, eu tenho receptores nucleares no citoplasma. Aí você fala assim, ué, peraí, mas não é receptor nuclear? Por que ele está no citoplasma? É porque ele está no citoplasma, mas ele vai para dentro do núcleo. Tá? Vocês vão entender isso já já. Eu tenho muitos fármacos que agem nesse tipo de receptor. Mais ou menos uns 10% de todos os fármacos que existem agem nesse tipo de receptor. Por quê? Porque ele age no núcleo e o núcleo é o cérebro da minha célula. Então, é ele que é o responsável por todas as ações da minha célula, né? Todas não, mas quase todas. Ou as mais importantes, vamos dizer assim. Tá? Então, eu tenho, como eu disse, dois tipos. Então, vamos lá. Eu tenho os receptores de classe 1, que são receptores que, na verdade, eles estão no citoplasma e não no núcleo. Mas ele vai interagir com o núcleo, vocês vão ver já já. E tem os receptores de classe 2, que são receptores que estão exatamente dentro do núcleo. Tá? Os receptores nucleares de classe 1, eles, para agir dentro do núcleo, vai precisar de uma reaçãozinha específica, que vocês vão ver já já, para que ele chegue até o núcleo. Tá? Normalmente, por que os fármacos que se ligam a receptores de classe 1, eles têm muita dificuldade de chegar no núcleo. Então, esse receptor, ele na verdade, ele funciona às vezes como um transportador. Ele vai receber esse fármaco e aí no citoplasma, e aí ele vai levar o fármaco para dentro do núcleo. Tá? Por exemplo, os hormônios esteroides, aqueles lá que o pessoal toma, por exemplo, para crescer, né? O pessoal que faz bastante hipertrofia ou pessoas que têm problema mesmo de crescimento, né? Algum tipo de dificuldade de crescimento e aí precisam tomar os esteroides para poder retomar o crescimento normal, ou aqueles que vão para academia e querem crescer, tá? Então, como é que funciona? O classe 1, ele funciona assim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o meio extracelular, a membrana, o citoplasma em azul e o núcleo aqui, ó. Isso aqui é o núcleo. Isso aqui é a membrana do núcleo. Tá? Veja que a membrana do núcleo ela tem uns porozinhos aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, uma molécula, o cortisol, por exemplo, tá? É um hormônio. O cortisol, ele entra na célula e aí, ó, eu tenho aqui o receptor classe 1, que é esse complexo receptor chaperona. O que acontece? Por que existe esse complexo receptor chaperona? O receptor é o marronzinho aqui, ó. Olha lá o sítio de ligação aqui, ó. Por que ele tem uma chaperona? Porque essa chaperona é o que mantém esse receptor no citoplasma. Porque quando ele não tem essa chaperona, ele vai para dentro do núcleo. Só que se ele for para dentro do núcleo sem o ligante, não serve para nada. Então, o que acontece? Esse complexo, ele fica no citoplasma dessa forma. Quando o receptor recebe o seu ligante, então aqui, ó, o cortisol ele entra no citoplasma, ele se liga ao receptor. Aí, libera-se, então, a chaperona. Por quê? Porque agora o receptor vai fazer a sua função, que é levar o cortisol para dentro do núcleo para ele fazer o seu efeito. Tá? Então, assim é que funciona o receptor de classe 1 nuclear. O receptor de classe 2, ele já está aqui dentro do núcleo. E aí,
o fármaco, para fazer efeito nele, ele tem que entrar no núcleo, migrar sozinho, entrar na célula, desculpa, migrar sozinho pelo citoplasma e entrar sozinho no núcleo. É mais difícil. É uma característica muito comum, e isso a gente tem que saber, é uma característica muito comum dos fármacos que se ligam a receptores de classe 1, a demora no seu efeito. Por quê? Porque ele tem que entrar aqui na célula, ele acha o receptor, aí o receptor muda a sua forma, aí ele migra por dentro da célula até chegar no núcleo, aí no núcleo vai ocorrer a reação, como por exemplo a geração de um RNA mensageiro, e daí vai fazer o seu efeito. Então, esses medicamentos, por exemplo, são os corticoides, os anti-inflamatórios corticoides, têm esse tipo de reação. São medicamentos que demoram para fazer efeito. E eu tenho que saber isso, porque na hora de prescrever esse medicamento para o paciente, eu tenho que saber que esse medicamento vai demorar mais para fazer efeito. Então, sabendo isso, eu tenho que ver se aquele medicamento é o ideal naquele momento. O cara está morrendo de dor, lá está com uma inflamação grande, e eu preciso tratar ela agora. Será que o corticoide é a melhor opção nesse momento? Ou será que eu vou ter que associar a um outro medicamento? Então, tudo isso eu tenho que saber, tá? Dúvidas aqui? Dúvidas? Não? Tranquilo, Pro. Bom, então, com o receptor do tipo 4, a gente finaliza todos os receptores, tá? Receptores tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Que são o quê? São alvos proteicos ou alvos farmacológicos. Lembra? Agora, eu tenho mais 3 tipos de alvos, que são os canais iônicos, as enzimas e os transportadores. Então, vamos ver esses canais iônicos. Então, o canal iônico a gente já viu, né? A gente não precisa aprofundar muito nele ali. Qual que é a diferença do receptor ligado, do canal iônico controlado por ligante do canal iônico, simplesmente? Que o canal iônico controlado por ligante é aquele tipo 1 do receptor tipo 1, onde o canal iônico depende de um ligante para abrir e fechar. Agora, eu posso ter efeito sobre o canal iônico de outra forma. Então, o canal iônico ele pode ser bloqueado por um fármaco. Então, eu vou ter um fármaco que vai bloquear a luz desse canal. Então, aqui eu tenho a membrana, aqui eu tenho o canal. E o fármaco, esse cinzinho aqui, ele vem e se liga aqui e bloqueia o canal. O canal não consegue nada mais passar por ele. Ou eu posso ter efeitos moduladores de fármacos sobre o canal iônico, aumentando ou diminuindo a abertura dele, tá? Então, os canais iônicos a gente falou bastante. Então, além do receptor acoplado ali ao canal, eu posso ter esses outros efeitos, efeito bloqueador ou efeito modulador. No caso aqui, o bloqueador, qual é o tipo de interação desse fármaco com o canal? Antagonista, gente. Antagonista. Tá? Por que antagonista? Porque ele simplesmente bloqueia, ele não faz o canal nem abrir nem fechar. Agora, um fármaco que modula, ou seja, ele aumenta a abertura ou o fechamento, ele é agonista. Tá? Então, os canais iônicos, eles são normalmente tem uma seletividade iônica, né, como característica, ou seja, eu tenho canais específicos para cada tipo de íon. Eles têm propriedades normalmente de controle da função celular. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele controla a função, por exemplo, a questão da despolarização.
na célula nervosa. Eu preciso de a entrada de sódio, por exemplo, para ocorrer a despolarização. Então, ele controla, esses canais controlam a atividade celular, tá? E eles são normalmente proteína, uma cadeia proteica, tem uma arquitetura molecular comum entre todos, tá? Então, como que um medicamento pode agir sobre um canal? Ele pode fazer, por exemplo, o bloqueio de um canal. Então, eu tenho aqui vários medicamentos, por exemplo, que vão chegar aqui e bloquear. Eu tenho, por exemplo, medicamentos que vão bloquear por via extracelular. Então, aqui eu tenho a membrana. Então, o fármaco vem aqui por fora da célula e bloqueia. Agora, os anestésicos locais, por exemplo, ele, na verdade, ele bloqueia o canal, só que por dentro do canal, por dentro da célula, desculpa. Ou seja, primeiro o fármaco tem que passar pela membrana para depois ele bloquear aqui embaixo o canal, tá? Eu tenho, por exemplo, medicamentos que alteram o mecanismo de comporta, ou seja, alteram a abertura e fechamento desse canal. Então, ele vem e promove a abertura e fechamento, tá? Eu tenho outros fármacos que podem, por exemplo, bloquear a inativação desse canal. Então, eu tenho vários efeitos possíveis. Isso aqui é só para vocês entenderem como os fármacos agem. Depois, quando a gente aprender cada fármaco, aí vocês vão entender como que esse fármaco age. Terceiro alvo farmacológico. A gente falou, então, de receptores, de canais iônicos e agora enzimas. A enzima, como que é importante primeiro a gente saber como que a enzima funciona. Vocês já sabem, se já tiveram anatomia, fisiologia, então vocês já sabem. A enzima, ela age como? A partir de um substrato, então ela pega um substrato e transforma em alguma outra coisa, certo? Por exemplo, lá a ciclooxigenase, a COX, lá da inflamação. A COX, ela pega lá o ácido araquidônico e transforma em prostaglandinas, lá vários tipos. Então, como que o fármaco age da enzima? O fármaco ele pode inibir a enzima. Então, o fármaco aqui, o cinzinha, ele se liga que a enzima inibe ela não consegue fazer mais nada. Efeito antagonista. Então, a enzima estava lá, o fármaco inibe essa enzima. Ela não consegue mais produzir nada. O fármaco ele pode atuar também como falso substrato, tá? O que é o falso substrato? O que é o falso substrato? O falso substrato, a enzima ela recebe o fármaco, só que como aquele substrato aqui ele é falso, ele não é o natural dela, a hora que ela produz alguma coisa, esse produto também não é o produto correto. Então, é a produção de um metabólito anômalo. Ele acaba inativando o efeito da enzima, só que ao invés de bloquear a enzima, ele faz com que a enzima produza um produto, um metabólito diferente e acaba ela perdendo o seu efeito. E eu tenho fármacos também que atuam como pró-fármacos. Ou seja, é um fármaco que ele tem uma composição X, e aí, quando ele se liga a uma enzima, essa enzima vai produzir uma outra molécula, que essa é a molécula que vai fazer efeito de verdade, que é o caso lá da prodroga. Como exemplo, a codeína. A codeína, por exemplo, é um analgésico. Só que a codeína em si, ela não tem efeito analgésico. Então, eu tomo a codeína, eu tomo um comprimido de codeína, essa codeína ela é transformada em morfina. Aí sim, a morfina vai lá ter o meu efeito analgésico. Tá? Então, são 3 os tipos de efeitos que os fármacos podem ter sobre as enzimas. Repetindo, inibidor, inibindo a enzima de trabalhar, ocupando o espaço dela. O falso substrato, ou seja, ele se liga e faz com que a enzima produza um metabólito anômalo, que não vai ter a sua função correta. E tem o profármaco, que é uma droga que eu faço a ingestão dessa droga. Essa droga ela
se liga que é uma enzima e a enzima produz uma outra substância, que essa sim vai ser a substância que vai fazer efeito no organismo. Tá? Dúvidas aqui? Tranquilo, Pro. Tava mais difícil as outras. Por último, o último alvo proteico, o quarto alvo farmacológico, são os transportadores, tá? Que são moléculas que transportam outras moléculas, são proteínas, tá? Normalmente que transportam moléculas para dentro, para fora da célula. Então, o transporte normal, como que ele ocorre? Então, eu tenho aqui, ó, a membrana, mais uma vez, aquele desenho clássico da membrana, tá? Aí eu tenho aqui a proteína transportadora. O que ela faz? Ela recebe o ligante, olha lá, ó, se ligou, e ela joga esse ligante para dentro da célula. Então, como que um fármaco pode atuar? Ele pode inibir essa proteína. Então, o que acontece? Ele se liga aqui, ó, e ele impede o ligante de se ligar à proteína, portanto, ele não vai conseguir entrar na célula. Ou ele não impede que ele se ligue, mas ele impede que ele entre. Então, aqui, o fármaco ele se ligou aqui à proteína, é o pretinho o fármaco. E o ligante, ele se liga à proteína, mas a proteína não consegue transportar esse ligante de fora para dentro. Ou eu posso ter também um falso substrato, ou seja, o fármaco ele vai lá e ele se liga aqui e a proteína joga ele para dentro da célula, ao invés de jogar o ligante da sua forma comum, da sua forma convencional ou natural. Tá? Então, repetindo, o fármaco ele pode agir de duas formas sobre proteínas transportadoras, inibindo a sua ação ou fazendo com que essa proteína altere o ligante. E aí o ligante ele vai entrar, só que ele vai entrar diferente, ele vai entrar anômalo, e aí não vai ter o seu efeito na célula. Tá? Dúvidas aqui? De boa também, Pro. Sem dúvidas. Essa parte até que tá tranquilo. Bom, por hoje, então, o que a gente tinha